Boa noite. Vamos começar nossa live de hoje. Vamos falar sobre o processo de criação da série da TV Enes Teixeira Histórias da Bahia. E para isso nós vamos conversar com dois dos professores que fizeram parte da equipe de concepção dessa série, que é Marcos Leone e Valdineia Oliveira. Primeiro a gente vai começar com Marcos. Vamos aguardar a entrada dele. Então, continuando essas conversas, essas prosas sobre a produção da TV Enes Teixeira, interessante a gente falar sobre a história da Bahia. Antes a gente falou do cotidiano, sobre a participação de estudantes, mas a história da Bahia também tem participação de estudantes. Sim, sim. Não é? Jo, acho que quase todos os quadros, né? É uma premissa Que mesmo tem nossa da. ficção, né? Que tem ficção. É, porque os Exato, documentais já são normais, as fontes. sim, Mas os que têm ficção tiveram também a participação dos correto. estudantes. Eu estava dando uma olhada de novo hoje, revendo alguns quadros, e eu lembrei, não, também tem participação de estudantes. Mas fale um pouco, então, Uhum. sobre o Histórias da Bahia, né, essa série, como é que foi pensado e o formato deles, assim, como é que vocês... Porque Certo. você ficou responsável mais pela essa parte estética mesmo, né? Isso, nessa mediação aí, exato. A parte estética na mediação lá entre o processo de pesquisa, né, de conceito e o processo de realização mesmo, né, junto com as produtoras. Uma barra. Aprendi coisa pra caramba, né? Aprendi muito, mas é um trabalho, como diz nosso amigo Geraldo, hercúleo, Hercúleo. porque a gente tem que lidar com muita gente, né? Com vários temperamentos, e aí eu acho que eu tenho uma cabeça boa para essas coisas, Tem que que ter acabam paciência, atraindo e muita paciência. serenidade. Exato. Mas assim, o História da Bahia, como todos os outros quadros, né, que compõem o programa Intervalo, ele foi pensado por uma necessidade da própria escola pública, né? A gente, quando eu falo a gente, eu falo toda a equipe mesmo da Rede Anísio, apesar de na hora de começar o processo de produção, por uma questão mesmo de necessidade, acabou se criando núcleos, né? Muito embora esses núcleos eles estabeleçam, né, diálogos, conexões, mas eles tinham a missão de tocar os quadros, né, para poder no final a gente ter o programa inteiro pronto. Então, o grupo inicialmente sentiu essa necessidade de termos um material que falasse da nossa história, né, da história da Bahia, um material em audiovisual que pudesse ajudar os professores em sala de aula, não como um conteúdo fechado. Não, esse aqui é o material que vai dar conta da nossa história. Não. A ideia é um material que vai sugerir possibilidades outras. Tudo que a gente faz na TV Anísio, a gente usa muito esse termo, né? Funciona como disparador para que o professor, né, juntamente com o estudante, eles sejam também parceiros de produção. Então, assim, a gente sugere a partir desses conteúdos audiovisuais, radiofônicos, enfim. E o professor ele vai dar continuidade, inclusive tendo a possibilidade de alterar esse produto, né? Por isso que a gente trabalha com licença livre, né? Livres. Então, tudo isso realmente é pensado. Aí, a História da Bahia veio dessa necessidade de termos um material que referendasse a nossa história com o olhar do professor, né? Sobretudo o professor estudante da escola pública, e que tivesse um aspecto cultural, sociológico e crítico, né? Sobretudo crítico, muito interessante. E assim, a feitura de cada episódio, né, de cada peça do História da Bahia teve uma emoção diferente. Imagino que teve, eu teve uma emoção acompanhei de diferente. longe, mas acompanhei. Então, assim, conseguimos bater o martelo, isso depois de muita discussão, depois de muita conversa, que teríamos esse quadro no programa Intervalo. Esse foi um ponto. O segundo ponto foi quantos episódios teríamos, né, dessa série História da Bahia e quais seriam os Sim. temas, né, abordados. Aí foi uma outra novela, muita Verdade. briga, muita discussão, mas assim, a gente foi realmente buscar temas que são relevantes, né, para a nossa história. Claro, tem muita coisa que a gente pode falar, tanto é que
temos lá prontinho, né, para serem realizados novos episódios, né, a continuidade do História da Bahia. Vamos esperar passar essa pandemia aí para poder a gente retomar esse processo. Mas aí escolhemos alguns, não sei se eu vou lembrar de todos, aí você pode me ajudar. Eu tenho aqui uma listinha. Sim, eu fiz uma pesquinha aqui também, mas vamos lá. O primeiro deles foi Heranças Além Mar, né? Que fala da vinda, né, dos africanos e de toda a sua contribuição para o Brasil e para a Bahia. Então, assim, a questão, olha só como é que a gente pensa, né, dentro de uma lógica mais crítica, até para desconstruir essa coisa assim, vamos falar dos escravos, não, a ideia não é essa, não é falar de escravo que veio para a Bahia ou para o Brasil. Falar do lado positivo, mas falar da herança, isso. Exato. Do legado, né? Exato. O que é que esses povos, né, trouxeram, né, e aqui se estabeleceu e ficou de relevante para a nossa cultura. Né? Como é que eles potencializaram, contribuíram para a formação. Exato. Tanto é que o nome do episódio é Heranças Além Mar, né? Ou Heranças Africanas. Claro que a gente fala também das mazelas, dos problemas, mas esse não é o foco. Né? O foco é quais são essas contribuições relevantes para a nossa cultura enquanto povo brasileiro. Então, pronto. Esse primeiro episódio, eu vou exemplificar a partir dele. Como é que nasceu, né? Como é que foi todo o processo. Então, a primeira coisa, temos um tema. O tempo de cada episódio também foi pensado com muito critério, com muito cuidado, para realmente ser interessante no tempo de aula. Né? Então, assim, se eu não me engano, cada episódio tem entre 4 minutos e 30, né, mais ou menos. Não passa de 5 minutos. Então, são disparadores mesmo. E a gente foi bem ousado, viu? Porque dentro de 4 minutos e meio a gente fez um produto híbrido, né? Híbrido. Bom, esse é importante, isso, né? Eu vou chegar lá. Aí o que acontece? Temos o tema, vamos agora pensar o que é que a gente vai abordar. Aí temos um documento, tudo que a gente faz lá, e você sabe bem disso, né, na Rede Anísio Teixeira, a gente tem um documento chamado Desenho Pedagógico, que é como se fosse um projetinho, né, de cada conteúdo, de cada produto que a gente faz. E aí, nesse episódio, a gente primeiro definiu o tema e pensou por que é importante a gente falar das heranças africanas, né, no conteúdo audiovisual para a escola pública baiana. Então, a gente tem uma série de perguntas que a gente vai respondendo, e ao responder essas perguntas, a gente vai tendo a certeza ou não da relevância dessa produção. Se a gente conseguir chegar até o final, né, e responder, e todo mundo entender aquilo ali, e consensualmente bater o martelo, aquilo começa a ser produzido. Então, o primeiro documento que a gente faz é esse aí, o desenho pedagógico. Além do que, como, para quê, por quê, tem a questão já dentro do viés pedagógico mesmo, né? Como é que um produto desse, depois de pronto, ele pode ser trabalhado interdisciplinarmente na escola, né? Como é que isso pode ser avaliado e como é que isso também pode ser um material base para que outras produções sejam feitas. Então, tudo isso consta nesse documento. Pronto, conseguimos preencher o documento, aí todo mundo lê, esse documento era compartilhado pela equipe toda, todo mundo dava o aval, e nessa leitura coletiva e colaborativa, as pessoas iam contribuindo também, né? Desde o aspecto, vamos dizer assim, ortográfico até conceitual mesmo, né? Então, isso aqui é legal do nosso trabalho, porque não é... Um trabalho que é essencialmente colaborativo, né? Isso. Não é de não fica apenas na cabeça de uma pessoa, é do grupo, e isso é muito rico. Agora, a gente sabe que é um processo difícil, difícil, né? Difícil, desgastante, mas sai. E eu falo disso assim com muito orgulho mesmo, com muito prazer, porque a gente, depois que a coisa passa, a gente entende a importância disso, né? De verdade. Porque às vezes a gente está ali na emoção, né? No calor da emoção. Exato. Exato, somos seres humanos. As dificuldades acontecem, mas passam. Exato. Aí,
Depois disso, vem a parte da pesquisa. Então, no caso aí, Val, que vai entrar daqui a pouco, a professora Valdinéia, né? Ela foi uma das responsáveis por essa pesquisa mais profunda, por ser historiadora. Então, a nossa equipe é uma equipe multidisciplinar, justamente por isso, né? Então, assim, conceitualmente, nós, na época, tínhamos até três. Carlos Barros, que é historiador também, ele estava retornando, que ele tinha se ausentado um pouco da rede, mas estava num processo de retorno, mas nesse momento tínhamos duas historiadoras, que era a professora Valdinéia e a professora Thelma. Uhum. Então, elas respondiam conceitualmente, né, pelo quadro. E aí elas desenvolviam uma pesquisa. Feita essa pesquisa, a gente juntava com o desenho pedagógico e aí ia comparar, né, os dois documentos, para ver se realmente estava de acordo com o que a gente pensou, né? O primeiro problema você que é pesquisadora sabe a diferença, e também das mídias, né? É jornalista. Uma coisa é você pesquisar para uma dissertação de mestrado, para uma tese de doutorado. Falando, né? Isso. E outra coisa é você fazer uma pesquisa para um conteúdo audiovisual de 4 minutos e 30 segundos. Exatamente. E aí você tinha aquele catatal de coisa, um material riquíssimo, só que tinha que chegar para a Val e para a Thelma e dizer, ó, vamos diminuir isso aí. Não sei como é que vocês vão fazer, mas eu preciso que isso aí seja pensado para 4 minutos e 30. É um material que serve como suporte, mas não pode ser a tradução disso no audiovisual. Exatamente. Aí o que é que elas faziam? Isso eu achava bem legal. Elas realmente tiravam o que era essencial de acordo com a proposta, e todo o resto, né, vamos dizer assim, que não ia para a produtora como um pré-roteiro, ia como esse material de apoio, né? A gente enviava. Então, assim, aí eu juntava o desenho pedagógico, a pesquisa macro, e vou chamar de pré-roteiro mesmo, né? Um pré-roteiro que chegava para a gente, e eu ajudava até nessa parte também. Pronto. Então já temos aí 3 documentos. Que isso aí serviria de tipo argumento para roteirista? Já era esse material? Para roteirista, exato. Exato. Então a roteirista ela recebia esses documentos, a partir daí ela ia escrever, né, o roteiro. E assim, aí vem uma outra novela, porque nessa época tínhamos uma produtora, né, a N5 Produções, e ela se encarregava de toda a parte técnica, né, desde a contratação dos profissionais, dos técnicos todos, a parte de produção e realização, finalização, enfim. E aí, o primeiro roteirista que chegou para a gente isso também achava legal, né, na relação com a produtora, porque não era aquela coisa esse e acabou. Eles colocavam para a gente avaliar, né? Então tudo era muito negociado, né? Era muito legal isso. E aí o rapaz chegou, não, ele já trabalhou numa emissora aí, aberta tal. Só que ele chegou, e isso, por isso que eu falo do aprendizado, meio que esse roteirista especial, né? Subestimando, né, nós professores, porque ele imaginou, essa galera não sabe nada de audiovisual, e ele chegou meio assim, como a gente fala na gíria, de salto alto, né? Sim. E aí, quando a gente apresentou o documento para ele, ele se assustou, disse, não é isso que eu quero. Ele, no fim das contas, acho que ele ficou tão impactado com o que ele viu, que a sugestão dele era que a gente desse praticamente o roteiro pronto para ele. Eu sei que ele acabou não ficando, e aí veio uma pessoa, um roteirista maravilhosa. Eu vou falar o nome dela porque realmente foi uma pessoa fantástica. Chamada isso. Lili Cury, e ela tinha um parceiro também, trabalhava com parceiro, mas ela que era responsável. E foi de uma sensibilidade. A primeira coisa que ela disse, né, quando recebeu o material, e eu ficava nesse contato mesmo direto, ela disse, poxa, que legal, eu vou ler tudo isso aqui e vou pesquisar mais um tanto para fazer um trabalho legal. Então, que bom, né? Eu entendo desprendimento também, não achar que exato.
o que me chamou a atenção, e por entender a importância da pesquisa, né, que o roteirista tem que fazer, foi isso. Ela não se contentou com aquilo que a gente deu, que ela pode dizer, eu vou trabalhar só com esse acervo aqui, ponto. Não. Ela foi além, e ela trazia sugestões, e foi uma pessoa maravilhosa, e de uma sensibilidade, de uma escrita poderosa, sabe, sensível, carregada de emoção, sabe? Isso, o grupo inteiro, assim, ficou apaixonado por ela. Mas ela fez, né, praticamente boa parte das peças, mas depois acabou que ela precisou sair e não pôde continuar. Aí veio uma outra figura, que esse aí já era um homem, só que ele tinha uma visão muito retilínea, né, da coisa, assim, você deve lembrar. Era uma pessoa meio difícil, assim, também. Ele não chegou subestimando o grupo como primeiro, mas ele não abria para outras possibilidades, né? Era difícil, assim, dialogar. Então a criação ela ficava meio dura, né? E a gente preza muito por essa questão poética também nas nossas produções. Porque era um quadro que não era ficcional apenas, que não era documental apenas. Isso. Era tudo isso e mais um pouco, então Exato. precisava ter essa flexibilidade, não dava para ter uma rigidez. Não dava. E aí eu sei que acabou que ele não ficou também. Aí por fim, também faltavam poucas peças, eu acho que umas 4 para finalizar. A Lili realmente acabou produzindo a maioria delas. Chega Lia Vasconcelos, que também, assim, é como se, sabe aquela corrida do bastão? Lili passou o bastão para ela e ela pegou direitinho, sabe? E aí ela entendeu a proposta, ela conversava muito com a gente, tínhamos muitas reuniões para alinhar as coisas, então foi muito fácil, né? Muito rico trabalhar tanto com Lili primeiro e depois com Lia. Essa escuta e com os outros é importante, também, né, Marcão? Essa escuta é importante também. Claro. Assim, quando você fala em escuta, eu lembro muito do que uma pessoa que, se hoje eu escrevo, né, eu posso dizer que sou roteirista, eu agradeço muito a Yara. Yara, o nome dela é difícil, Sidestrick. E ela nos falou uma coisa, não sei se você lembra disso, no processo de formação da gente, para termos cuidado nesse meio, né, audiovisual, sobretudo com as vaidades. Ela nos alertou para isso, que isso ia chegar, ia acontecer, que a gente tinha que saber lidar com isso. E de fato, a gente... Muito importante, né? Esse momento com Yara, para eliminar lá no início, foi muito importante para a gente. Foi. E aí, de fato, né, nessa relação com técnicos desse meio, a gente percebe quão importante a humildade, né, para que as coisas deem certo. Não é que você vá aceitar tudo, mas é você saber interagir com o outro, né? Sobretudo saber ouvir o outro. Então as pessoas... lados, né, Marcão? Não só isso. deles, que são os técnicos, mas por nossa parte também, porque a gente também precisava entrar num consenso, porque se a gente não entrasse, as coisas não iam funcionar. Correto, exato. O Geraldo está falando aqui, Lia contribuiu muito, né, grandemente na escrita da série também. Do cotidiano, Lia, ela trabalhava, se eu não me engano, porque eram vários quadros, então um roteirista só não ia dar conta. Acho que Lia estava no cotidiano, e na época que o terceiro saiu, a gente pediu socorro a ela, e ela, com muita generosidade, também abraçou as peças que faltavam do histórico. Os documentais já eram outros. Nós tivemos alguns. E terminou com o Paulo Trícoli, que ele ficou fazendo também os documentários. Isso. Então, essa escuta, né, em mão dupla realmente se afinou com Lia e a gente conseguiu finalizar os 12 episódios do História da Bahia em termos de roteiro. E nesse processo de escrita, é bom que se diga que tinha uma logística, né? Tinha uma dinâmica de... A gente entregava o material, elas entregavam um primeiro tratamento, né? Uma primeira escrita, então a gente tinha que ler aquilo tudo,
eu principalmente, primeiro tinha que ler, depois passava, enlouquecia, chegava com as meninas, a gente lia junto para ver a parte de conceito, né? Se estava direitinho, se não estava, porque ela criava em cima daquelas informações, né? O que era importante realmente ter, não faltar naquele episódio, as falas, né, os diálogos, se eram coerentes com a época, com o perfil das personagens. Então, é muita coisa que a gente tinha que ver e a gente via, né, e dava o retorno e elas faziam e no final a gente batia lá o carimbo de aprovado quando realmente o material estava muito bom. Mas você vê que processo, né? Antes de... É um processo. Ainda não tinha produzido nada. Isso aí nada. É só a pré-produção. Olha o trabalho com essa pré-produção, né? Uhum. E sim, além desses documentos que eu já falei, a gente organizava e também enviava para as roteiristas todas as referências, né, que a gente utilizava para poder, durante a pesquisa e para poder propor, né, o pré-roteiro, o argumento, enfim. Um outro trabalho nosso também, já que agora eu vou falar um pouco do formato, né, do quadro, já que era um quadro híbrido, e a gente tem a participação de especialistas, né? Então, por exemplo, desculpem, povos indígenas, né? A gente tem o quadro, começa com uma ficção, o formato de todos os episódios é assim, começa com uma ficção, aí vem uma apresentadora e entra no meio da ficção e aí chama uma computação gráfica, como se fosse um desenho animado, né? Para ficar uma coisa mais lúdica, já que pensando nos meninos, na dinâmica da escola. Desculpa. E, terminado essa computação gráfica, esse desenho, vem a fala do especialista, né? Então, ele fala ali, meio que dando um arremate naquele conteúdo, e a apresentadora vem convidando para que o espectador ele possa assistir outros episódios e a entrevista na íntegra, né, daquele pesquisador. Porque a gente gravava às vezes 1 hora, 1 hora e pouco de entrevista e ficava um pedacinho, mas a gente também editava esse todo, né, e disponibilizava. Pronto. Então aí a gente tem o quadro na História da Bahia, o formato. Mas para chegar nesse formato também foi uma guerra, porque a gente, claro, pesquisou o que já existia dentro dessa proposta só documental, só ficcional. Não, a gente quer uma coisa que chame a atenção, né, do estudante, né, do professor, que seja leve, mas não rasa, né, que tenha a sua profundidade dentro dessa leveza. E aí a gente conseguiu, e foi uma ousadia, porque falando assim, até para quem entende de audiovisual, mas que nunca fez algo desse tipo, vocês são malucos, sabe? Graças a Deus que somos. Esse que é importante, né? Que somos. E aí conseguimos formatar esses episódios. Tem umas coisas aqui que eu pontuei que eu acho bem interessante. Além do formato. Geraldo já botou aí o endereço da Paty, para quem não sabe, né? Tá aí nos comentários. E ele elogia a apresentadora, que é a Vanessa Mello, não é isso? Isso. Vanessa, né? Foi a nossa apresentadora de todos os episódios, né? Uma artista assim completa. Bom, uma coisa assim muito séria e muito importante, que também durante muita discussão, muita briga, mas que a gente compreendeu efetivamente a questão da identidade das pessoas, dos temas, né, da representatividade nos temas que a gente desenvolveu. Por exemplo, povos indígenas. Se eu não estou enganado, o episódio ele fala também da influência, né, dos povos indígenas na formação do Brasil, né? Uma coisa importante, Marcão,
Aham. não te interrompendo, já interrompendo, Uhum. é que o Histórias da Bahia é um quadro que cumpre perfeitamente com as leis 10.639 Sim, e 11.645. Né? Ele perfeito. e se enquadra perfeitamente. Tanto a gente tem história e cultura africana, Uhum. afro-brasileira, afro-baiana, como a questão indígenas também, as questões indígenas também. Uhum. Super importante a gente falar isso, né? Exato, exato. E aí, o que acontecia? A gente tinha uma ficção, né? Então era a relação entre uma mãe indígena e sua filha, que também, né, era indígena, mas que viviam na cidade. E aí a menina tinha que fazer um trabalho, né, escolar, apresentando a cultura indígena. E aí ela vai com o celular e filma, né, um ritual específico lá do povo, né, da comunidade indígena dela, e traz isso e conversa com a mãe. Então, a peça ela gira em torno disso. Só que aí tem a questão dos atores, né, dos estudantes que participavam da realização desses episódios. E aí a gente recebia um elenco de atores que poderiam fazer esses papéis. Aí teve audição, né? Muitos atores foram lá no IAT fazer audição, Sim. enfim, se apresentar para que a gente pudesse ir montando o Fazer nosso a cast. seleção. Uhum. E aí eu lembro que Yuri, né, nosso eterno coordenador, ele falou uma coisa assim fundamental. Ele disse: olha, massa, vamos falar dos povos indígenas, mas é importante que quem faça o papel do indígena seja um indígena. Seja um indígena. E aí, assim, eu lembro que o pessoal da produtora, inclusive, porque é fácil, né? Pô, vamos pegar um ator, ele pode interpretar, mas Bota a pro questão lado, não era essa, não é a competência, não é só a competência, mas a identidade. é. Então, naquele momento a Não é gente só entendeu, aparência, né? de Não é só fato, aparência, porque podia botar uma pessoa morena, com cabelo liso e tal. Já é um indígena, mas não é um indígena. Ele é, não é pode por ter isso na sua árvore genealógica, mas não é. isso, não é porque o audiovisual ele é uma representação da realidade, independente do gênero, que a gente não vá fortalecer essas identidades, né? A gente tem Exato. indígena que é ator também, Exato. né? E os que não eram puderam ser formados pelo nosso diretor de teatro, Nilson Veloso, É. sabe, que fez um trabalho excelente, não só no Histórias, mas em relação a vários quadros na Com os formação de estudantes. estudantes e de professores. Então, a produtora assim enlouqueceu, mas localizou uma indígena atriz, né, que fez realmente o papel dela mesma. E é uma outra coisa. Aí eu lembro quando eu estudava, quando eu fiz uma graduação audiovisual, a gente estudou um diretor, acho italiano, Pasolini, que ele dizia o seguinte: ele estava fazendo uma gravação de época, um filme de época, século XVIII, acho, uma coisa assim, era num quarto e tinha uma peça, tipo um guarda-roupa de época que o pessoal conseguiu, alugou e tal, e tudo pronto para gravar. E aí quando ele ia dizer a ação, ele mandou parar tudo, mandou abrir o guarda-roupa. Quando abriu o guarda-roupa estava vazio. Aí o pessoal, aí ele retou, né, chamou a produção: cadê a roupa? Mas vai ficar fechado, o guarda-roupa não vai ser aberto. Ele fez: uma coisa é o ator olhar para o guarda-roupa sabendo que ele está vazio, e outra coisa é ele olhar para o guarda-roupa sabendo que ele tem roupa ali, Tem inclusive roupa. de época ali dentro. Então, assim, claro que a gente vê que é um exagero, mas eu entendi, né? A gente entende o que ele quer dizer. Então, dentro dessa representação, quanto mais verdade você puder potencializar ali, melhor. Com Né? certeza. Então, era isso que a gente fazia. Não só em relação aos povos indígenas, tiveram outros episódios que a gente passou por isso e de uma forma muito, muito legal mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha pesca, que foi o que eu separei mais interessante.
Eu queria saber o que é que você teve de mais dificuldade nesses acompanhamentos, porque você acompanhou também, né? Porque além da gente explicar ao pessoal, porque além de fazer essa concepção toda, esse planejamento todo na pré-produção, né? Como você falou, do desenho pedagógico, depois a pesquisa, um pré-roteiro ou um argumento, assim, que foi o que foi passado para o roteirista, depois a aprovação desse roteiro. Ok, aí vamos para a realização. E nós, professores, acompanhávamos essas produções. No momento e depois, lá no primeiro corte, a gente assistia tudo para aprovar, para dizer o que mudava. Então. Nesse momento de realização, né, de acompanhamento, onde você sentiu mais dificuldade? Ju, por incrível que pareça, assim, eu não trabalhei... A N5 foi uma produtora e eu posso dizer que houve uma facilidade, né, de trabalho, né, porque eram pessoas que, de certa forma... Nós éramos traumatizados. Acho que a gente passou por isso. As anteriores foram mais complicadas. Na verdade, as dificuldades que surgiram, eu posso falar, o que eu tive mais dificuldade foi no contato com os primeiros roteiristas. Com o primeiro e com o terceiro, né? Com as mulheres, não. Lili e Lia foi maravilha. Fora isso, eu não vou chamar de dificuldade, porque até isso a gente tinha um diálogo fluido, né? As pessoas escutavam e quando não concordavam, havia uma discordância respeitosa, uma discordância coerente com o trabalho, sabe? Sem exageros, e a gente chegava sempre na melhor solução. Diferente um pouco da relação com as primeiras produtoras. Eu lembro na parte dos grafismos, né, da computação gráfica, não lembro o nome do designer que trabalhava com isso, mas ele é um cara assim excelente, sabe? Augusto, não é Augusto? Augusto. Excelente. Depois daqui, vejam lá, Histórias da Bahia, na plataforma Anísio Teixeira. Vocês vão ver o trabalho, as peças todas, mas o grafismo é excelente. Eu lembro que teve um episódio, acho que foi o 2 de julho, e eu sei que tinha guerra, né? Tinha luta, e aí ele fez o desenho, aí tinha tiro, tinha sangue. Aí eu lembro que quando eu cheguei lá, que aí eu comecei a assistir, né? A gente assistia tudo mesmo, minuciosamente, para aprovar ou não. E ele assim do lado, rapaz, que trabalho primoroso, parabéns. Daqui a pouco o cara dá um tiro, aí puf, explode sangue lá. Aí eu fiz, pausa aí. Vamos fazer o seguinte, não precisa do sangue não. Ele, não, mas aí ele começou, né, a tentar defender o trabalho dele. Eu fiz, tá primoroso, sabe? Mas a gente pode ter o mesmo efeito sem precisar mostrar essa carnificina. Do sangue. Sabe? A gente consegue comunicar sem precisar mostrar esse derramamento todo de sangue. Então vamos limpar isso aí. Ele era bem engraçado mesmo. Aí ele parou assim, olhou, fez... Aí vou fazer aqui, aí fez um lá, a gente viu, ele fez, você tem razão. Aí a gente vai explicar, né? O objetivo é para um trabalho, são peças voltadas para a educação, para a escola, e aí as pessoas vão saber que gente morreu nas batalhas, mas necessariamente a gente não precisa reforçar isso, né? Espirrar sangue na tela. Não é necessário. Ser apelativo nesse sentido. Mas teve uma outra situação assim, muito legal, né? Harrison Araújo, que hoje é nosso coordenador, na época ele era diretor de cena, né? E ele mesmo fala que aprendeu muito com a gente, e a gente aprendeu muito com ele. Muito com ele, exatamente. E esse aprendizado ele só aconteceu porque houve uma escuta de ambos os lados, e a sensibilidade dele e a nossa, né? A gente conseguiu se conectar. Isso. As vaidades não couberam aí esse consenso, nesses espaços. Né? É o respeito, é o consenso, exato. A escuta. E aí eu lembro, e ele vem da publicidade, né? Ele mesmo fala isso, que aprendeu muito esse olhar do audiovisual voltado para a educação. E quando a gente fala em audiovisual voltado para a educação, não quer dizer que ele seja um audiovisual carregado no pedagogismo, não é isso. Não. Né? Mas
É diferente, E não né? é isso, nem a gente quer isso, né? Nunca Exato, foi esse nosso objetivo. exato, exato. E eu lembro, a gente foi gravar Chapada e Ecoturismo lá em Lençóis, Chapada Marcão, eu Diamantina. só vou pedir a você, para você sintetizar, Hã? porque senão não dá tempo para falar. Não dá tempo. Tá bom, eu vou sintetizar. Chegando lá, o diretor, né, claro, pegou o roteiro, fez sua decupagem, tinha que abrir com uma paisagem do lugar, né? E na época a roteirista tinha sugerido o Morro do Painácio. Famoso, né? Todo mundo que vai em Lençóis Lindo, adoro. passa, quer ver, quer visitar, tal. Aí quando chegou lá, eu chamei ele, a gente tinha conversado, né? Eu chamei ele e fiz, Harrison, será que a gente não pode gravar essa cena de abertura num outro lugar, não? Eu também não lembro o nome do lugar, mas era um lugar que tinha uma corredeira de água e casas ao fundo. E aí ele fez, poxa, mas esteticamente, né, você já situa o lugar, todo mundo conhece o Morro do Painácio. Ele trouxe as argumentações estéticas, né, de impacto, de apelo audiovisual, tudo correto. Mas aí a gente argumentou o seguinte, você está certo, mas a gente quer fugir um pouco dessa coisa do turismo, do olhar turístico. A gente quer, tudo bem que é lindo, né? O que ele propôs era lindo, mas o que a gente quer é mostrar uma Chapada viva, com pessoas que moram lá, que trabalham, sabe, que tem uma dinâmica própria, e não é apenas turismo. Aí ele ficou me olhando assim, ele não se convenceu, aí a gente pegou o carro, foi lá, ele mostrou, né, como é que pretendia fazer. Realmente era uma proposta linda, mas a nossa argumentação acabou prevalecendo e discutimos muito, e ele entendeu que para a educação, para a gente, era importante mostrar essas pessoas, né, e a sua dinâmica. Lençóis não é só Morro do Painácio, não é só turismo, as belezas naturais. Exatamente. Tem as pessoas, né, a cultura dessas pessoas, os seus fazeres ali. E ainda tem mais, e aí ele entendeu. Ainda tem mais. A Chapada não é só Lençóis. Isso, exato. Mucugê, né? São todas essas cidades. Exato. Fugir mesmo da questão do turismo. Exato. E aí nós fomos, eu lembro que tinha uma professora, que foi uma personagem, tinha um ator, né? Então, assim, é uma tônica nossa propor um trabalho misto, né? Juntando estudante, professor e ator. E, assim, acaba também sendo uma possibilidade de aprendizado, de formação para o professor e para o estudante, e vice-versa. E acho que eu já falei isso na outra live. Atores consagrados da Bahia elogiaram esse tipo de situação, né, de encontro, porque eles também acabam entendendo essa necessidade, né, de uma produção audiovisual para a educação, ter a presença de pessoas que vivem efetivamente a educação. E esse episódio, teus processos. Esses episódios que vocês gravaram 2 na Chapada, o interessante também é que Nilson foi para lá e ele fez o curso de interpretação. Então, os estudantes e alguns atores são de lá, da região. Exato. Isso, né? Nildão, ele tem um trabalho, ele tem um trabalho maravilhoso. Ele geralmente ia na frente e fazia, né, um curso de interpretação para o audiovisual, que não era específico, né, para a nossa produção. Muito pelo contrário, era uma formação que ele levava para esses meninos e para a escola, para a comunidade escolar, mas que quando a gente ia produzir, poxa, Lençóis, ele falou, já estive em Lençóis, já formei, ele tinha, né, tudo organizado, os alunos tais, e a gente, vamos precisar dessa galera, vamos convidar, né, se eles toparem participar, e aí a gente conseguiu, né, era uma festa. ter essa estrutura. Então, assim, é uma equipe que trabalha realmente pensando essa educação proativa, essa educação participativa, colaborativa, sabe? Não é o fazer por fazer. Não. Olha só, gente, a gente tem a segunda parte dessa live que a gente vai conversar com a Val, que ela vai trazer pra gente como
a questão do conteúdo mesmo, dos temas, como que eles escolheram esses temas, a questão das fontes e tal. Como a gente já tem pouco tempo para ela, eu sugiro que a gente saia. Eu vou sair da live, tá? Vou gravar essa de Marcos e aí eu vou pedir para que vocês entrem de novo, por favor, para acompanhar a live com Val. Então, Val deve estar aí. Ela disse que está aí, está vendo a gente, está assistindo a gente. Val, comente aí alguma coisa para a gente saber. Dê um tchauzinho aí, Val. Assina pra gente. E aí a gente sai. Eu vou gravar essa live de Marcos e aí eu volto pra gente falar sobre isso, tá bom? Beleza. Assim é melhor. Ju, isso, então, foi um prazer, viu? Obrigadão, mais uma vez. Beijão. Né? Foi ótimo. Estamos aí, vamos torcer para que essa pandemia passe, que a gente possa fazer a segunda temporada aí do Com intervalo. certeza. Tá tudo lá prontinho, só para... Eu já deixei as pautas do Minha Escola, Meu Lugar. E Val já deu pronto, já tá aqui. A gatinha apareceu. A gatinha apareceu. Juju. Os que estão nos ouvindo é porque o Instagram não é de Val, é da gatinha dela. Ela pediu licença, gatinha, para poder utilizar. Massa. Beijão. Tô vendo Lilian aqui, ó. Um beijo, Lilian. Peterson, Geraldo, Nildson, galera toda também. Então, vamos combinar assim, tá? Eu vou sair, vou salvar a live e vou entrar de novo pra gente começar a conversar com o Val. E Marcão entra também pra conversar com o Val, tá bom? Beijão, tá bom. Marcão. Beijão, Ju. Abraço. Até logo. Tamo aí. Até.